Bom dia, meus amores do primeiro ano! Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha, hein? Espero que esteja tudo bem. Tô vendo já super movimento aqui no nosso chat. Cadê vocês para dar o nosso bom dia, né? Ah, muito que bem. Estão comigo aqui pelo IPTV, a galera de Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro, Bonfim do Piauí, é isso? É Bonfim, tem escrito aqui. Pronto, Uruçuí, aê galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta na nossa aula de Biologia e hoje para fazer revisão de conteúdo, tá certo? A gente vai começar hoje as revisões, não é, Caio? Bom dia, Tatiele. Quem mais está aí? O Matheus de Souza. Olha só, a gente vai revisar agora, né? A gente já está quase de férias, professora. Quase não chega esse dia, eu tô para botar um ovo e as férias não chegam, professora. Como é que é isso, né? Estamos aqui ansiosamente aguardando esse momento também, não é, Zé William? Bom dia, amor. Então, olha só, a gente vai começar as nossas revisões, tá? Os conteúdos escolhidos para que a gente revise são justamente esses, né, que a gente tem trazido nesse último bimestre. A gente está fazendo aqui uma revisão hoje de ecologia, tá? E aí a gente vai relembrar algumas coisas, vamos resolver algumas questões, relembrando aí essa ecologia, principalmente a ecologia de populações e comunidades, né? Sendo que a ecologia vai abranger bastante coisa do que a gente já viu. Não é verdade? Dana Van chegou aí dando bom dia pra gente. Chegou aí quem mais? Só vocês mesmos. Tá certo, não tem problema não. Então, a gente vai iniciar aqui com os nossos slides para a gente saber, professora, qual é o papo de hoje na nossa disciplina de biologia, né? Comigo, professora Amanda, e a gente vai conversar sobre ecologia. A gente vai revisar hoje, dia 6 de julho, tá? Hoje a gente está nessa revisão de ecologia. Então, a gente pode falar, por exemplo, né, dentro da ecologia de populações, que é onde a gente compreende algumas dinâmicas, né? Quando a gente fala da ecologia, a gente fala aí do estudo da casa, dessa casa comum, dessas relações entre os seres vivos, não é isso, gente? Então, quando a gente percebe que entre indivíduos de uma mesma espécie há diversos tipos de relação, a gente trabalha aí a ecologia de populações. Então, eu quero perguntar para vocês, quais as relações que podem acontecer de forma intraespecífica? Eu vou colocar aqui, ó, aqui do ladinho. Quando a gente trabalha com ecologia de populações, a gente vem com relações intra. Intra é para dentro, né? Intra, para dentro, dentro de uma mesma espécie. Quais as relações intraespecíficas que vocês consideram dentro de uma população, gente? Deina, Vanzel, William, Caio, Tatiele. Quais as relações intraespecíficas que vocês acham que acontecem dentro de uma população, ou seja, dentro de um grupo de indivíduos da mesma espécie? Como eles podem se relacionar? De várias maneiras. Eu quero agora que vocês deem exemplos de como os indivíduos de uma população podem se relacionar entre si, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie, ok? Eu vou dar um minutinho para vocês responderem. Como indivíduos de uma mesma espécie se relacionam? 1 minuto, valendo!
Ok, gente? Então, dentro de uma mesma espécie, nós podemos considerar, por exemplo, a reprodução, né? Como uma das relações intraespecíficas, né? A competição, ou seja, dentro de uma mesma espécie, elas competem, né? Tanto para reproduzir, os indivíduos de uma mesma espécie competem para reproduzir, para se alimentar, né? Competem pelo território. Então, essas relações são interessantes, né? São só dois exemplos que vocês poderiam trazer aqui para a gente relembrar que dentro de uma mesma espécie existem, né, relações importantes, tá certo? Então, deixa eu apagar aqui só para a gente não perder esse detalhe, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala de densidade populacional, a gente está se referindo a um cálculo, né? Esse cálculo da densidade populacional vai ser o número de indivíduos por área, né? Então, o número de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa determinada área ou num determinado volume, né? Vou botar assim, o número de indivíduos numa determinada área ou volume. Então, gente, olha só, é um cálculo muito simples de ser feito. Se a gente pode até simular, por exemplo, eu tenho uma área aqui, né? Nessa área eu tenho aqui, diz um bicho aí. Pode ser um bicho, pode ser uma planta. Eu tenho aqui 6 indivíduos de uma espécie X. Essa área aqui, 6 cascavéis. Eita, professora Maria, vem logo a cascavel. E essa área aqui, ela é de 2 hectares. Em 2 hectares, eu tenho 6 cascavéis. Qual vai ser a densidade populacional? Me conta aí, vamos calcular, todo mundo. É matemática agora, chama bem o professor Rafael de novo. Olha só, eu tenho 6 cascavéis. É aquela serpente que tem um chocalhinho na ponta. Todo mundo já ouviu falar da danada. Numa área de 6 hectares, qual é a densidade populacional? Essa é a pergunta. E eu vou dar agora 2 minutinhos na tela, hein? Para vocês calcularem, tá certo? Valendo!
Então, minha gente, essa aí foi, né? Bem facinha, professora. Como é que a gente calcula a densidade populacional? Então, a densidade vai ser quando você observa uma determinada área, você sabe o tamanho dessa área. Se for no ecossistema terrestre, em metros quadrados, ela pode vir em quilômetros quadrados, hectare, não sei. Vai vir numa unidade de medida dessa área. Nesse caso aqui, você pode usar, não está especificado qual a unidade de medida você vai usar. Se eu coloquei 2 hectares, você pode usar os 2 hectares, desde que você mantenha a informação, né, no final do cálculo. Então, se dentro dessa área, como são cascavéis, é um ambiente terrestre, né? Agora, se eu fosse calcular, por exemplo, a densidade de uma população de uma determinada espécie de peixe, eu faria esse cálculo trocando essa área por volume, porque no ecossistema, nos hábitats, nos ambientes aquáticos, a gente trabalha a densidade usando volume, tá bom? Ok, gente, vocês estão muito calados. Eu vou já ir. Bora. Cadê vocês? Então, como eu tenho 6 cascavéis numa área de 2 hectares, fazer o cálculo vai ser bem simples, né? Eu vou pegar o número de indivíduos, que são 6. Olha só, são 6 cascavéis, né? Dividido por 2 hectares, né? Então, vão ser quantas cascavéis? Diz aí, qual vai ser a densidade populacional? A densidade populacional vai ser 3 indivíduos, né, por hectare. Ok, gente? Então, esse é um cálculo que a gente faz de forma muito simples, tá certo? Então, a densidade populacional, ela é dada pelo número de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa determinada área ou volume. Então, a fórmula para se calcular a densidade é justamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, a gente vai... Eu vou apagar aqui, para não ficar tanta informação no slide, porque aqui foi só uma breve revisãozinha da gente, né? Pronto, ficou menos poluído. Então, o que é que a gente vai observar aqui agora? Que existem fatores que determinam a densidade populacional. Quais fatores são esses, né? Quais fatores têm relação com a quantidade de indivíduos num determinado espaço? Quais fatores, né? A taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos. Vou apagar o exemplo também, tá? Vou deixar só a fórmula. A taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos que aconteceram naquela população num determinado período de tempo. A gente vai ver a taxa de imigração, ou seja, o número de indivíduos que saem dessa população. A gente tem, desculpa, que saem não, que entram, são os imigrantes, é os que chegam. As taxas de mortalidade, que é o número de mortes, né? Número de indivíduos que morrem dentro dessa população. E a gente tem ainda a taxa de emigração, ou seja, o número de indivíduos que saem, que migram, vão para outras populações. Isso pode acontecer, professora? Pode sim. Existem, né, fragmentos, por exemplo, em áreas de fragmentos, né, que eu tenho diferentes grupos populacionais de uma mesma espécie, né? Então, há, por exemplo, o movimento. Por exemplo, se eu for pegar uma população de, sei lá, gente, sapo-cururu. Aí ele vem daqui, esse indivíduo, às vezes ele pode vir para esse outro fragmento, esse outro grupo, né? E um que está aqui já vai para outro, né? Então, esses indivíduos que transitam, né, entre os grupos populacionais, eles têm relação
com essas taxas aqui, ó, de emigração, que é justamente o que sai, e a taxa de imigração, que é justamente o que vai chegar nessa população, né? Quando chega, a população aumenta. Quando nasce, a população aumenta. Por isso que esses dois valores aqui, eles estão de verdinho, ó, né? Isso aqui está tudo verdinho porque a gente está se referindo a fatores que aumentam o número dos indivíduos de uma população. E aqui em vermelho, embaixo, né, a gente vai se referir a fatores que diminuem o número de indivíduos de uma população, tá certo? Esses fatores aqui são os fatores que diminuem o número de indivíduos de uma população, tá bom? Então, para aumentar uma população, precisa nascer indivíduos e chegar indivíduos. E para diminuir uma população, precisa ter a taxa de mortalidade, morrer indivíduos, e emigrarem indivíduos, ou seja, saírem alguns indivíduos dessa população, né? Bom dia, Thaísa! Bom dia, bom dia. Então, até agora, todo mundo compreendeu o que é essa densidade populacional? A gente está aqui no momentinho de revisão, hein, galera? Oi, Brasil, respondam-me, não me deixem falando sozinha, que eu sei que o Caio está aí, o Zé William está aí, o Deinavan está aí, a Thaís acabou de chegar, a gente está falando de taxas de emigração, de imigração, de natalidade e mortalidade, como fatores que interferem na densidade populacional. Então, galera de Uruçuí, alô, cadê vocês? Baixa Grande do Ribeiro, cadê vocês? Eliseu Martins, cadê vocês? Pois é, Deinavan, de axé, isso, não? Parece que a galera já se deu, foi férias, né? Calma, a gente ainda tem sexta, aí sim, aí sim a gente pode, né, fazer nossos momentos de relaxamento. Mas, gente, isso é um conteúdo tão interessante, porque quando a gente estuda a ecologia de populações, a gente entende, por exemplo, os impactos que as espécies invasoras têm na nossa biodiversidade nativa, né? A gente aqui, quando conversa sobre ecologia, a gente já conversou sobre várias coisas, não é verdade? A gente conversou sobre, inclusive, essas espécies exóticas e as espécies nativas, ou seja, as espécies que vivem, que moram nos nossos hábitats, que são daqui, e as espécies que vêm de fora, causando vários impactos, inclusive, né, interferindo na densidade populacional das espécies nativas. Então, quando chega uma espécie exótica, quem é que vão ser as espécies exóticas? Deinavan, você conhece alguma espécie exótica? Alguma espécie exótica? Por exemplo, Apis mellifera, a abelha que o povo chama italiana, mas na verdade ela é africana. A outra espécie exótica, a gente tem as tilápias, né? Outra espécie exótica, deixa eu lembrar aqui, o caramujo, que está solto aqui em Teresina, que era usado para fazer comida, escargot, só que escargou tudo no ambiente, porque ele simplesmente está de vida livre na natureza da nossa cidade e está competindo de forma muito injusta com as espécies nativas. Então, eles aumentam a taxa de mortalidade das espécies nativas, né? E aí, gente, a gente tem que criar ferramentas, formas de controle dessas espécies exóticas que chegam no nosso ambiente, porque elas interferem nisso aqui, ó, na densidade populacional, né? Então, esse cálculo da densidade faz com que a gente perceba se as espécies elas vão entrar ou não como espécies ameaçadas, criticamente ameaçadas, ou espécies que estão mesmo à beira da extinção, né? Então, esse cálculo é uma das observações que são feitas para a gente compreender essa dinâmica do ambiente, tá certo? Então, olha só, o estudo das populações, né? A gente tem que o tamanho de uma população, ela vai ser a taxa de natalidade mais de imigração, menos a mortalidade, né? Mais emigração. Vai ser um cálculo, né? A gente observa que a gente se usa dessas ferramentas da matemática para poder fazer a compreensão. Então, esse tamanho da população vai depender dessas taxas, natalidade
mais imigração, são fatores que aumentam. Vou botar lá em cima. Aumentam a população e a mortalidade e imigração diminuem a população. O que é que vocês acham que tem relação com essas taxas, né? Com essas taxas de mortalidade, né? Chegada de espécies exóticas, as mudanças climáticas, utilização de agrotóxicos, por exemplo, quando a gente tem aí os polinizadores, abelhas, besouros, pássaros, né? Mas principalmente os polinizadores que são insetos, a gente tem uma alta taxa de mortalidade por conta da utilização de agrotóxico, né? Eu sei que Uruçuí, por exemplo, é uma cidade que tem muita plantação, né? Muito plantio, muitas culturas aí, tem uma região com... É uma região com as atividades agrícolas, né, muito bem estabelecidas na cidade. Então, a utilização de agrotóxicos nessas áreas agrícolas, elas vão impactar, vão trazer uma alta mortalidade para os indivíduos, né, que moram, que residem, que são nativos, né, para as espécies nativas de insetos. E o que é pior, os polinizadores. Ok, Thaisa, tá por aí, Zé William, Caio, bora, minha gente, me respondam. Que é isso? Estão intrigados, é? Tudo bem, então vamos lá. Vamos meter fogo aqui, porque eu entendo que está todo mundo compreendendo tudo, e aí no dia da prova, quando vier um gráfico lindo e maravilhoso desse, né, não, Thaisa? Aí a gente conversa depois do gráfico, tá certo? Então, olha só, existem fatores que alteram o tamanho da população. A gente viu já, eu acabei de falar, quais são esses fatores, né? Vão dar um branco, sim, porque não estão participando, então tudo bem. Esses fatores que alteram o tamanho da população, né, eles fazem com que a gente observe que, com o passar do tempo, a gente tenha uma variação nesse número de indivíduos. Estão observando aqui com o gráfico? Olha só, a gente tem uma curva, a gente chama de curva de potencial biótico, tá certo? É essa curvinha aqui. Então, vamos compreender um pouco mais sobre isso. Primeiro, todas as populações possuem potencial para crescer, né? Então, se um único casal de pássaros, se eles chocam 6 ovos por ano e com a mortalidade zero, ou seja, dos 6 ovos que foram chocados, nasceram 6 pássaros. Não morreu ninguém. Ao final de 15 anos, eles produziriam cerca de 10 milhões de descendentes, né? Essa capacidade, ela é teórica, tá? A gente sabe que dos 6 ovos, não vão chocar os 6, ou se chocar, não vão sobreviver os 6. Como assim, professora? Vai todo mundo morrer? Vários fatores podem interferir na mortalidade. A predação, pode vir um bicho comer 1 ou 2, pode cair um do ninho e aí ele vacilar, enfim. Vários fatores, eles interferem nessa situação, mas essa capacidade teórica, né, teoricamente eles poderiam, olha o tanto de descendentes, né, que eles deixariam. Então, essa capacidade teórica de crescer apresentada pelas populações é chamada de potencial biótico. Então, olha só, aqui eu tenho uma população de indivíduos que cresce por horas, né, não é meses, dias, anos. Então, em 0 horas, eu tinha aqui, no início da minha contagem, eu tinha aqui 100 indivíduos, né? Após 5 horas, eu já tinha 3.200 indivíduos. Fala, professora, que tanto indivíduo que se reproduz é esse? Isso aqui podia facilmente se tratar de uma população de micro-organismos, né? Tipo bactéria. Bactéria, em meia hora, ela consegue se dividir, pega a sua célula, né, seu organismo, se divide e viram 2 novos organismos. Rapidinho, elas começam a se reproduzir. Então, a população das bactérias, ela aumenta, né? Ela tem um potencial biótico muito elevado, né? Então, esse gráfico, esse quadrinho que tem aí amarelo, trazendo que em poucas horas você observa quantos indivíduos aqui cresceram, né? Olha só, essa população facilmente poderia ser de micro-organismos, né? Que eles têm essa capacidade de se desenvolver, de crescer
mais rápido do que outros indivíduos, tá certo? Estão vendo que o tempo aqui é dado em horas, tá bom? E aí, olha só, em condições naturais, o crescimento de uma população é limitado pela disponibilidade de recursos do meio. Ou seja, como é que uma população vai crescer loucamente se não tem comida para todo mundo, né? Então, esse recurso ele precisa estar presente para que haja o crescimento dessa população, ok? O tamanho da população ele será determinado pelos efeitos combinados dos fatores ambientais. Então, esses fatores abióticos precisam se combinar com os fatores bióticos, né? E isso é o que vai determinar o tamanho da população. Ou seja, se tem água, como é o período de chuvas, se tem espaço para eles forragearem. A gente chama de forragear é quando o bicho sai para caçar comida, né? Se tem espaço para existir uma população de espécies botânicas, né, de plantas, enfim. Qual o clima dessa região, a disponibilidade de nutrientes, tem comida para todo mundo, né? São esses os fatores que interferem. A gente pode botar ainda o pH, salinidade, a temperatura. São fatores abióticos que têm relação com o tamanho da população, se a população aumenta ou diminui. E aí a gente tem os fatores bióticos, né? A predação, ou seja, quantos indivíduos sobreviveram a um predador, competição, como é que eles se comportaram a partir dessa competição, quando dois ou mais estão brigando ali, ou por espaço, ou pela fêmea, né? Ou por nutrientes, ou por mais luz, né? Interessante, por exemplo, numa população de plantas, de árvores, né? Tem um vídeo muito doido que tem na internet, eu vi um dia desse no Instagram. Era um monte de copas de árvores, era assim, a gente viu o dossel, né? O dossel é quando você vê as copas das árvores, né? De uma floresta. E era na floresta amazônica. Então, o vídeo de cima, com um drone, mostrava que a copa dessas árvores, elas não... Tipo, um galho de uma árvore nem tocava no galho da outra. E isso ia formando um mosaico assim, que de uma copa para outra tinha um determinado espaço. Então, dava o vento que balançava, né, essa copa das árvores e elas continuavam lá, com esse espaço aqui, ó, para uma parte da árvore não tocar na outra. Parecia assim um quebra-cabeça de árvores. Gente, incrível. E isso é uma forma, né, de fazer com que cada indivíduo dessa população de árvores receba a intensidade da luz solar de uma forma homogênea para que todo mundo sobreviva. Então, se ficar um emaranhado de galhos, uma vai fazer sombra para a outra e pode prejudicar, de uma certa forma, a fotossíntese. Então, existem esses mecanismos para que todo mundo tenha o recurso, né? Quando não há competição a essas associações, né? As doenças, né? Os parasitas, as doenças que podem acontecer e a alimentação, ok? Então, olha só, eu tenho aqui, quando uma população atinge a capacidade suportada pelo meio, seu tamanho passa a oscilar em torno de um valor médio, né? Então, eu tenho aqui uma população que está se estabelecendo, né? Eu tenho aqui o tamanho da população nesse eixo e aqui eu tenho o tempo. O tempo vai passando, ó, e observa aqui comigo, eu vou com marca-texto amarelinho. Ó, essa população eu tenho aqui, ó, a teórica, né? Aqui é a curva do potencial biótico, ou seja, a capacidade que, teoricamente, essa população tem de crescer. Ela poderia crescer isso aqui tudo e eternamente, né? Porque esse potencial biótico, ele é teórico. E aqui eu tenho a curva de crescimento real. Olha isso aqui, ó. Na realidade, ela veio por aqui. Essa população foi crescendo esse tanto aqui. E aí, ó, quando chega a capacidade suportada pelo meio, ou seja, o recurso, o abrigo, a predação, a competição, a água, o espaço. Esses fatores aqui, eles são recursos, né, limitados. Então, quando você chega no limite, né, nessa capacidade de suporte do meio, que envolve os fatores abióticos e os fatores bióticos,
Quando você chega nessa capacidade que o meio tem de suportar aquela quantidade de indivíduos, aí ela não cresce mais não. Se cresce é bem pouquinho, ó. Então, eu vou botar aqui de roxinho. Então, se ela vai crescer, vai ser pouco, mas ela também vai diminuir. Então, ela vai ficar oscilando em torno dessa média, né? Vai ficar aparecendo aí. Sempre se aumentar vai ser pouco, se diminuir vai ser pouco. Então, essa vai dar uma certa estabilidade, né? Ó, vou botar aqui, a capacidade de suporte do meio traz uma certa estabilidade para a população. Ok? E aí a gente tem essas dinâmicas, né, de populações. Então, a gente tem o potencial biótico, que vem representado, né, pela velocidade da reprodução, pela habilidade de migração, quando a gente tem animais que conseguem se locomover, né, ou dispersão, que a gente pode ver nas plantas, e outros indivíduos que produzem esporos. A dispersão das plantas é uma coisa que eu acho incrível de ser estudada. Vários mecanismos de dispersão acontecem. Por exemplo, vocês já passaram no lugar e uma plantinha que a gente chama de carrapicho grudou na roupa de vocês, ou na canela, nos pelinhos da perna? Já, Thaísa, Denavan, Zé William, galera de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, me conta aí. Já pegaram um carrapicho já pegou carona nas pernas de vocês, que é tipo uma sementinha, né? Que ela é cheia de pequenos espinhos e elas grudam na roupa da gente. Olha, isso aí é uma forma de mecanismo, é um mecanismo de dispersão. Ou seja, ela gruda no pelo dos animais ou na nossa roupa, e aí você vai levando lá para não sei para onde, quando lá na frente você consegue tirar, ou ela cai, ali ela nasce, ela brota. É um dos mecanismos de dispersão, né? Tem problema não, Thaísa, tá tudo bem. Tem dias que é assim mesmo. E aí vocês já viram, por exemplo, um negocinho, uma coisa que parece uma pluminha voando. Eita, Thaísa! Uma coisa bem que parece uma pluminha voando, que tem gente que chama de Papai Noel, tem gente que chama... Como é o nome que dá? Eu esqueci os nomezinhos. Ela vem voando assim, aí você corre para pegar e sopra de novo. Aquilo ali também são sementes, né? Que tem essa, a gente chama de sementes aladas, né? Elas têm essa capacidade de se dispersar pelo vento. Então, bate o vento e leva as sementes, né, Zé William? Já pegou carrapicho nas canelas, né? Tem uma árvore, eu não sei qual é a árvore, eu vou perguntar para minha professora de botânica, ela tem uma semente que é assim, ó. Ela vem tipo umas hélices mesmo. Em cima ela é assim, embaixo ó, ela tem uma bolsinha, e em cima ela vai ter assim, tipo umas hélices, gente, é incrível. E aqui tem um buraquinho. Gente, quando ela cai da árvore, ela vem girando, parecendo um helicópterozinho, as hélices de um helicóptero. E aí dá o vento e vai levando elas lá para longe. Gente do céu, essa é incrível, ainda vou achar o nome dessa árvore e eu vou trazer umas sementes para mostrar para vocês aqui. Nas férias eu vou conseguir catar muita coisa para a gente ver aqui na nossa aula de biologia, tá certo? Vamos fazer um verdadeiro laboratório de sementes que se dispersam, né? Tem plantas, né, que são de uma espécie de trevo, que na hora que você trisca, né, se houver qualquer estímulo, elas tipo explodem assim, puf, e joga a semente lá. É muito interessante. Então, são habilidades, né, dessa população crescer. Tudo isso são estratégias que as plantas têm também de jogar, de lançar suas sementes, de fazer essas sementes chegarem nos mais variados lugares para que elas continuem, né, ocupando espaços e crescendo as suas populações. A invasão de novos hábitats, mecanismos de defesa, capacidade de enfrentar situações adversas. Tudo isso vai ter relação com esse nosso potencial biótico. E aí a gente lidar também com essa resistência do meio, né? Como é que o meio resiste, né? Entre aspas. A gente vai ter que pode faltar alimentos e nutrientes,
Pode faltar um hábitat adequado, ou seja, a temperatura, o pH não é o ideal, né? Os fatores abióticos não vão ser os ideais para aquela espécie. As condições climáticas adversas, aí a gente sempre lembra, né, do aquecimento global e das mudanças climáticas. Que vão ter relação, né, com essas mudanças climáticas, têm relação com o aquecimento global, com a potencialização do efeito estufa, e isso tem pressionado muitas espécies, né, doenças e competidores, predadores e parasitas. Então, tudo isso tem a ver. Ok? Então, a gente finaliza esse momento, né, Zé William, da gente falar um pouco sobre populações. E a gente vai conversar também sobre as relações ecológicas que existem entre eles, né? Então, quando a gente fala de protocooperação, por exemplo, a gente tem, quando esse sinalzinho de mais, é porque há um benefício a uma ou às duas espécies envolvidas, ou mais, né? Quando tem o sinalzinho de menos, isso quer dizer que isso é prejudicial a uma ou a todas as espécies envolvidas. E quando tem um sinalzinho de zero, é porque não há, assim, significativamente um benefício ou um malefício para a espécie, né? Então, por exemplo, eu tenho vários tipos de relação. Eu tenho a espécie 1 aqui e a espécie 2. Notem que vocês estão vendo espécies diferentes, né? Então, aqui a gente está falando também de ecologia de comunidades. A gente não está falando mais de ecologia de populações, certo? A gente está falando agora de comunidades. O que é que vai ser a comunidade? A comunidade vai ser um grupo de indivíduos de espécies diferentes que interagem entre si. E essa interação vem também por essas relações ecológicas, como a protocooperação, né? Como o comensalismo ou inquilinismo, que um vai se beneficiar e o outro tanto faz, né? A protocooperação, né, que todo mundo se beneficia, a gente pode dar um exemplo, a polinização. Eu vou dar um exemplo de comensalismo ou de inquilinismo. Tem uma espécie de peixe, eu acho que é um peixe agulha, que simplesmente ele evolutivamente, para se proteger, sabe onde é que ele mora? Ele mora na região do ânus. Isso mesmo, dos pepinos do mar. Então, tem aqui um pepininho jovem e inocente, tá aqui, né, o traseiro do pepino, e o peixinho agulha, que ele é um bichinho assim bem fininho, ele não acha o que fazer, como diz a história, e ele reside nessa região aqui, e aqui ele se esconde dos seus predadores, reside aqui. O pepino do mar tá nem aí. Ui, nem senti. Então, o peixinho agulha vai ser beneficiado e o pepino do mar, tanto faz. Vocês sabiam? Tem até um documentário, eu acho que é não sei o quê, O Fascinante Mundo dos Corais. Não, é um documentário que fala sobre um peixinho. É um peixinho que tem na Netflix, tem esse documentário que mostra esse hábito, né, desse peixe, que ele vai sobreviver nos fiosfós dos pepinos do mar. Pense no negócio, né? Então, evolutivamente, essas espécies, elas têm essa relação ecológica de inquilinismo. O pepino vai ser, ou o peixinho agulha vai ser inquilino desse pepino do mar. Olha só que maluquice. E aí, a gente tem que o peixe agulha é beneficiado e o pepino nem é beneficiado nem maleficiado. Mutualismo parece também com a protocooperação, mas no mutualismo as espécies também se beneficiam, todas duas, né? Por exemplo, tem uma ave que come carrapato dos bichinhos, né? Dos mamíferos. A competição, todo mundo se arrebenta, quando compete todo mundo se arrebenta. Aí vem outras, né? O amensalismo, o parasitismo, que sempre um se dá bem, que é o parasita, o outro se dá mal, que é o parasitado, e o predadismo, né? O predador se dá bem e a presa morre, então ela é maleficiada, né? Então, olha só, quando a gente vem com protocooperação, né, a gente tem que o número de indivíduos, quando as espécies estão separadas com o passar do tempo,
eles vão se estabilizar numa certa quantidade que é abaixo da quantidade de quando essas espécies estão associadas. Isso quer dizer o quê? Que a associação dessas espécies, né? Deixa eu ver bem aqui, só uma coisa para ficar bem compreensível, né? A associação dessas espécies, ó, aqui a linhazinha da A, encerraria aqui, e a linha da, deixa eu fazer de novo, estabilizava aqui o número de indivíduos da espécie, e da B estabilizaria aqui. Quando esses indivíduos estão associados, juntos, então é aquela história, juntos somos fortes, né? Esse número de indivíduos, ó, vai aumentar. Então, meus amores, a associação com esse tipo de relação ecológica chamada de protocooperação, ela é benéfica para ambos os indivíduos. Isso aqui acontece direto, por exemplo, com os polinizadores, né? As plantas e as abelhas, as plantas e outros insetos que são, ou aves que são polinizadoras. Então, a protocooperação, todo mundo se beneficia, né? No comensalismo, olha os gráficos aqui da densidade de populações das espécies A e B. Vamos lá para a canetinha roxa. A espécie A, né? Eu tenho aqui uma curva interessante, ela sobe e depois ela desce. Mas a espécie B, ela se estabiliza aqui, ó. Quando eu tenho indivíduos comensais, essas espécies elas estão associadas, a espécie B continua aqui, ó. Não acontece nada, então por isso que aqui é o zero, né, que a gente diz. Deixa eu botar aqui, ó. Quem vai ser beneficiado? Ó, a espécie B se estabiliza, então não acontece muita coisa com essa curva. Mas na espécie A, olha aqui, a curva que ia lá para baixo, ela agora cresce, então ela é beneficiada. A competição, né? A gente viu, por exemplo, que dentro de um mesmo gênero de paramécio, a gente vê que quando eles são cultivados isoladamente, eles crescem quando são criados de forma isolada, né? Quando você pega essas duas espécies do mesmo gênero, Paramecium aurelia e Paramecium caudatum, se eu boto eles dois no mesmo espaço, olha o que é que vai acontecer. O caudatum, que é esse maior aqui, ó, ele vai sumir. E aí, o aurelia, ele vai, ó, permanecer. Então, quando eles competem, esse aqui, apesar de ser maleficiado, porque a competição desgasta, né, as espécies, mas esse aqui é mais maleficiado ainda, porque é a população dele que vai cair, né? E aí, no predatismo, existe, né, também um benefício, aqui é maleficiado, a presa, e o predador é beneficiado. Mas há você observa que há um determinado equilíbrio, né, entre os indivíduos de uma população. Quando eu tenho um número de presas elevado, olha isso aqui, ó, eu vou ter a predação. Quando há predação aqui, o número de presas cai e o de predador sobe. Mas só que quando o número de presa cai, a presa é a comida dele, a população dele também vai cair. E aí, quando eu vou subindo o número de presas, sobe também o número de predadores. Então, são associações que têm relação com o controle dessas populações, né? Então, olha só, vamos embora começar a treinar, né? Já que estamos aqui, a gente vai começar o nosso treino, tá certo, gente? A gente vem aqui fazendo, né? A cada conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica ou região, nós determinamos de o quê? Essa mesma área geográfica, ela é denominada de quê? Biomassa, ecossistema, população, nicho ecológico ou comunidade biótica? Qual a resposta correta? Um minutinho na tela, valendo!
Ok, gente? Quando a gente fala, né, conjunto de indivíduos que vivem numa mesma área geográfica. Deixa eu melhorar esse tracinho aqui. Do que se refere, ao que se refere, numa mesma área geográfica, a gente tem o quê? Uma população. Aliás, esses indivíduos aqui não estão descritos se são da mesma espécie, né? Porque a população é conjunto de indivíduos da mesma espécie, né? Mesma espécie SP. Peraí. Tá? Não pode. Podia ser uma comunidade? Podia, mas são de espécies diferentes. Essa questão aqui caberia recurso. Por quê? A cada conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica. Aqui não diz se esse conjunto de indivíduos é da mesma espécie, né? Podia ser população ou comunidade, mas vamos botar população, tá certo? Vamos lá para a segunda. Olha só. Vixe Maria, de novo. Terceira. Em um lago estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui o quê? Quando eu junto espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O que constitui esses indivíduos? Uma cadeia alimentar? Uma comunidade? Um ecossistema? Uma população? Uma sucessão? Gente, aqui, quando ele está se referindo apenas às espécies, né, aos indivíduos, aos seres vivos, eu tenho uma comunidade biológica. Tá certo? Isso aqui é uma comunidade. Ah, professora, por que é que não é um ecossistema? Porque para eu ter um ecossistema, eu preciso considerar, sabe o quê? Os fatores abióticos. Então, o ecossistema são os fatores bióticos, que é tudo isso que está descrito aqui nesse enunciado, mais os fatores abióticos. Tá certo? Ok? Então, essa resposta aqui é que letrinha, beberes? Letra B, estamos corretos, tá bom? Não é uma população, porque a população é de indivíduos da mesma espécie, né? Mesma espécie, tá? Vamos para frente. Espera aí. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. 2 minutinhos na tela para responder essa aí. Vamos lá? Para a gente finalizar nossa aulinha com essas questões. Partiu, 2 minutos.
Muito bem, gente. Quando a gente fala de um lugar, né, de um ambiente onde uma espécie pode ser encontrada, a gente está falando de hábitat, certo? E quando a gente fala sobre o que ela faz, o que é que se desenvolve com essa espécie, o que ela faz seria o quê? Onde ela se alimenta, do que ela come, onde ela se reproduz, onde ela dorme, né? Dependendo da espécie, o que ela faz no lugar onde vive, a gente está falando de nicho, nicho ecológico. Então, a resposta adequada para essa pergunta, letra B, hábitat, né, onde ela pode ser encontrada, e nicho, né. Podia ser a letra A? Não, porque é respectivamente. Observa a sequência das perguntas, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma para a gente finalizar nossa aulinha de hoje. Olha lá. Vamos lá. Presta atenção. Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta, do mais simples para o mais complexo, a nível ecológico. Ah, essa daí a gente vai lembrar dos níveis, né, de organização biológica. Então, por favor, 2 minutos na tela para a gente finalizar nossa aula com essa aí, a gente já volta. Olha aí, vamos relembrar então os níveis de organização biológica, né? A gente passa, ó, a Thaisa respondendo aí, D, olha só, o mais simples para o mais complexo. Então, quem é que vai ser mais simples? Vamos fazer os níveis de organização todinho para a gente não errar mais, ó. Átomo, isso aqui ainda não é nível ecológico, tá, pessoal? Aqui é nível molecular. Átomo, molécula, que forma célula, forma organelas, células depois. As células formam tecidos. Esses tecidos formam órgãos, né? Esses órgãos vão se agrupar formando sistemas e os sistemas formam um organismo. Pronto, bem aqui eu tenho um indivíduo, um bicho, uma planta, uma pessoa, né? Sendo um multicelular, é um indivíduo. Desses indivíduos eu formo as populações, agora o nível ecológico. Cadê os que começam com população? Então já sai aqui, ecossistema, indivíduo. Opa, indivíduo não sai ainda não. Vamos ver aqui, ecossistema, quem tem ecossistema começando já cai fora. Tchau.
populações, comunidades. Essas comunidades formam os ecossistemas. Então, isso aqui e esses ecossistemas formam a biosfera. Gente, o organismo é o indivíduo. Então, ó, esse indivíduo depois forma populações. Cadê? Indivíduo, população. Mas depois não é ecossistema. Sai fora. População, errado. Quem começa é o indivíduo. Então, sobrou quem? Indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Letra E de... Eita, menino, nossa aula acabou. Então, olha só, por hoje a gente encerra, né, nossa aulinha e na sexta-feira tem mais, William. Thaís, eu vi, viu? A gente se encontra na sexta-feira. Até lá e um cheirão enorme para vocês. Tchau, tchau.